Bom dia e bem-vindos ao canal Débora Histórica. Hoje é dia 11 de dezembro de 2025 e o objetivo deste canal vai sempre ser resgatar e preservar nossas origens, memórias, histórias, as tradições de famílias das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. O link da apresentação do Débora Histórica está na descrição deste e de todos os programas. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. No ano passado, em 2024, em seu 7º aniversário, eu comemorei entregando aos entrevistados o certificado de participação, no qual fiquei muito feliz com a presença de todos que ali compareceram. Eu fiz um vídeo, mas tinha muito barulho lá no local, ficou até ruim. Então eu não vou nem colocar o link na descrição, tá? Então, este ano de 2025, caminhando para o 8º ano, me dediquei à história do Distrito do Morumbi com seus 17 bairros e em 45 capítulos. E espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Quem não viu ainda, assistam esses programas que estão muito bons, porque é a história do Morumbi. No dia 9 de dezembro, o Débora Histórica, no canal do YouTube, completou 8 anos e eu contei bastantes histórias sobre diversos assuntos e realizei mais de 60 entrevistas também sobre diversos assuntos. Para quem não sabe, o programa Débora Histórica iniciou numa rádio comunitária na região do Butantã, exatamente no Jardim Bonfilioli, chamada Rádio Cidadã. Tudo começou em outubro de 2017, quando conheci o Clóvis Ribeiro, compositor, cantor e professor de violão. E na época ele era diretor artístico da rádio e, por coincidência, um amigo da minha irmã na década de 1970. E isso eu descobri depois porque tem uma frase que diz: sorria mesmo que seu sorriso seja triste, pois mais triste que o seu sorriso é a tristeza de não saber sorrir. E eu pensava que esta frase fosse da minha irmã. E aí é que ela falou para mim que é do Clóvis. Então o Clóvis me convidou para participar de alguns programas dele, que era Toque com Clóvis Ribeiro. Eu adorei a participação e conversamos sobre eu fazer um programa só meu. O que aconteceu, sendo que a estreia foi no dia 9 de dezembro de 2017. O programa era todas as quintas-feiras às 11 horas e na época eu falava sobre as comemorações do dia, sobre a Vila Sônia e outros assuntos que eu achava de interesse da população e algumas entrevistas. E na rádio, o programa Débora Histórica foi até dia 31 de março de 2018. E depois os programas foram gravados e editados no estúdio Companhia Casa da Sogra até abril de 2019, sendo que a partir deste momento eu gravo, edito e posto da minha própria casa, onde fiz o meu humilde estúdio, hoje melhorado, é claro, onde eu estou agora. Então comecei a contar a história da Vila Sônia, bairro que amo, e iniciando, entrevistei a senhora Maria José Martins, em memória, e sua filha Márcia Martins, respectivamente esposa e filha do senhor Moacir Martins, o último presidente da SAVES, que era a Sociedade Amigos da Vila Sônia, a qual eu tentei reabrir com o apoio da Gazeta de Pinheiros, onde o doutor Oduvaldo Donini foi um dos fundadores da SAVES. Como eu não obti êxito por falta de interesse da população, então eu não dei continuidade. Os links destas entrevistas estão na descrição deste programa. Então vamos lá. Maria José e Márcia Martins, a partir daí foram diversas entrevistas, sendo a primeira que mencionei agora há pouco. A segunda companhia da Polícia Militar, com na época o Major Tasso. Em 2018 foram diversas matérias, as entrevistas com Vicente Fracino, o Frajola, um músico baterista e compositor,
O Márcio Sanzi, que amo essa entrevista, ele fala sobre a vinda de Pinheiros para o Caxingui, depois para Vila Sônia e as suas lembranças. A Selma Prado falando sobre a fome no Brasil e no mundo, sobre o que é política, e ela participou também de várias matérias. O Milton Luiz, presidente de uma ONG na Zona Leste, chamada GEA, Grupo Esperança e Amor. O Carmiel, um cantor italiano que ama a bossa nova e depois fez samba das músicas. A artista plástica Lenora Teles Pires. O Bob Toledo, em que falou sobre a chácara que ficava com a entrada na rua Manuel Jacinto, hoje um dos portões de entrada do condomínio Quintas do Morumbi, de seu bisavô, o Edgar de Souza. Também amo essa entrevista, os olhos dele brilham quando ele fala. Assistam também a matéria sobre o engenheiro Edgar de Souza, que é muito interessante. A senhora Ernestina, que era zeladora da chácara na época do Bob Toledo. A Daniela Costa, uma psicóloga com consultório na Vila Sônia. A Gláucia Cília, que fala sobre a inclusão. A doutora Paula Abreu, uma dentista especializada em radiologia odontológica, ela fez várias participações também, e tinha também um programa chamado alguma coisa do sorriso na rádio, eu a conheci lá. A professora Michele Augusto, especialista em Excel. O Tiquinho do Brasil, ator, compositor, cantor e líder de uma banda de reggae, que inclusive também amigo da minha irmã da década de 1970. Eu lembro que ela falava sobre o Odair, mas nunca imaginei que o Odair fosse o Tiquinho. O Regimento da Cavalaria 9 de Julho, na época, Tenente Marcati. O Daniel Ruberti, cantor, compositor, professor de double guitar e líder da banda Calango Brabo, o Rock do Sertão. A Mari Cadet, cantora, compositora e professora de canto, nós fizemos 2 entrevistas com ela. A Selma Prado e a Ivana Queiroz, né, a Selma mais uma vez, sobre a violência contra as crianças. O Vinícius Martins, sobre a zeladoria da cidade de São Paulo. A Renata Vieira, sobre beleza. Em 2019 foram diversas matérias e entrevistas com Willy de Oliveira, cantor e ex-integrante da banda Rádio Táxi. O Exército Brasileiro com na época, Tenente Miralles. É porque eu falo na época, porque todos já subiram de patente, tá? Em 2020, também diversas matérias com as seguintes entrevistas. O Dr. Denis, sobre a clínica veterinária na Vila Sônia, que acabou fechando por falta de patrocínio. O Ricardo Granja, na época superintendente da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudoeste, quando ele fala sobre o nascimento da CESP, por que surgiu e como surgiu a Associação Comercial Central, e o nascimento da Distrital Sudoeste. Uma das melhores entrevistas com Desidério Ferreira Neto e sua esposa Suzete Ferreira, falando sobre o porquê o bairro tem o nome Ferreira. Aí teve a Casa da Fazenda do Morumbi, hoje Fazenda Churrascada. O senhor Walter Ferreira e Oscar Ferreira são tios do Desidério Ferreira Neto, ou seja, irmão do Desidério Ferreira, falando sobre suas vidas no local, seu comércio, etc. Vale muito assistir essas 3 informações, essas 3 entrevistas. A Miriam Auríquio, uma moradora muito antiga do bairro, que mora perto do Sacolão Vila Sônia, ela também fala inclusive do rio, da pesca do rio Pirajussara. O irmão dela também tem algumas informações. A professora e escritora Marilene Vieira Pérez, sobre o lançamento de seu livro Boca de Mulher. A doutora Paula Abreu, novamente, mas para falar sobre as doenças captadas nos exames radiológicos, uma matéria maravilhosa que vale muito a pena ver, principalmente para as pessoas profissionais da área médica.
E mais uma vez a doutora Daniela Costa falando sobre a ansiedade das crianças e adolescentes no período do isolamento social e aulas online. Em 2021, muitas matérias diversificadas também, e as entrevistas com Lúcia Winter falando sobre a Dianética, o livro de L. Ron Hubbard, um espetáculo, gente, é maravilhoso. Dianética é um estudo maravilhoso. O senhor Toninho, proprietário do Chaveiro Rio Azul, o senhor Pedro Pinto Silva, proprietário da escola de yoga Rubi Ananda, e que pela terceira vez participou com o seu trabalho nas feiras da saúde e cidadania do Rotary Butantã, e acho que ele participou também de uma das feiras do Rotary Morumbi, e ele está com a Adriana De Fácio, minha amiga querida, que está com ele nessa foto, ok? A Neuza Pontes, Darcy Garcia, Dr. Nelson Terrabarte, Paulo Soares, todos na época conselheiros da Associação Comercial Distrital Sudoeste, falando sobre a sua vinda e a sua vida para a nossa região. Lar Criança Feliz, na presidência de Francisco Matias, na época, né, sobre o trabalho do lar, que são crianças que ficam lá, que estudam. Corpo de Bombeiros, com, na época também, Tenente Marcati. A senhora Gema, diretora do jornal Jaguaré, já extinto, então ela fala sobre o bairro, sobre o jornal, sobre a associação do Jaguaré. O senhor Mário Issal e o senhor Saíde Jorge sobre suas experiências na região da Vila Sônia. A Renata Fernandes sobre o seu trabalho. A Renata Fernandes é a mesma da Renata Vieira, que fez a entrevista sobre beleza. José Luiz de Oliveira, locutor e jornalista do Butantã News. A senhora Fernanda Carvalho, do Instituto Lado a Lado. E em 2022, muitas matérias e as entrevistas com Euri Magalhães, falando sobre o trabalho da Scientologia. José Falu Neto, sobre o seu trabalho com a planação. Foram 6 partes pelo assunto ser muito interessante sobre o combate à violência. Participei também de um quadro do Clóvis Ribeiro na Rádio Cidadã chamado Olhar Cidadão, que achei fantástico, pois neste quadro falamos sobre assuntos relacionados à cidadania. Então apresentei o Dr. José Falu Neto para falar sobre justamente o combate à violência. Eu fiz um quadro chamado Entreviste-me. São entrevistas feitas comigo por amigos como participantes. Então tem a Eide Matias e Euri Magalhães, a Nathalie Lúcio Carvalho, todos fazendo perguntas, né, para mim. Adriana De Fácio e Lúcia Winter, Werneck Ferro, Solange Silva e Paulo Soares. Paulo Soares, outra pergunta. O Marcelo Ferreira, Carlos Parma e Irene Molina. O Arthur, em memória, infelizmente ele faleceu este ano, eu fiquei assim, sabe, chocada, porque eu mando sempre mensagem para ele. A esposa dele falou, você sabia que ele faleceu? E eu não sabia, né? Então é o Arthur e a Célia Arata, o Emerson de Camargo, Sandra Ferraz, Marlene Vieira Pérez e o José Falu Neto. Também a participação mais uma vez no programa Olhar Cidadão com a contadora Joquebede. Adriano Laio sobre o seu canal do Santos Futebol Clube, do qual eu participei de alguns, acho que foram 3 que eu participei. Eu não gosto de futebol, mas gostei muito de ter participado desses programas, né, de podcast, e acabei dando as minhas opiniões. A gente falava, né, sobre os problemas que estavam nos jogos, né? Achei muito legal.
Em 2023, também diversas matérias e entrevistas com Manuel dos Santos, o primeiro nadador medalhista brasileiro, Amilcar Barci Matias, sobre a maçonaria e seus livros. Aliás, uma pessoa fala que ele é o papa da maçonaria, né? O Ricardo Piragini. Entrevista com Werneck Ferro, Bel da Lojinha, a Isabel, que tinha uma lojinha em frente à escola do seu Sérgio, Arthur Whittaker, na Vila Sônia. O senhor Guimarães e Márcio, seu filho, sobre o Clube Pequeninos do Jockey e uma história de amor ao futebol. Então é muito bacana ver essa entrevista. Lauro Leles, músico, professor e baterista, proprietário da Escola de Música Morumbi. Essa escola tem uns 100 anos, mais ou menos, né? Como ele diz, inclusive, na entrevista. A Irídia Cantarucci, sobre o Dia dos Psicólogos. O Campi Caxingui, sobre seus trabalhos com cursos para adolescentes e encaminhamento para empresas. Senhor Moacir e senhora Neuza, pioneiros na região do Jardim Bonfilioli, na verdade chama-se Jardim Pinheiros lá, então eles estão falando sobre a ida deles, a ida deles para o Jardim Bonfilioli, porque eles moravam, eram de Pinheiros também, né? E um dos nomes da rua de Pinheiros é do pai do senhor Moacir. Francisco Paulo Borges, proprietário da elétrica João Teodoro, que é o pai dele, então pessoa muito antiga na região do Butantã. Clóvis Ribeiro, sobre a Sociedade Amigos do Jardim Periperi e a Casa de Cultura do Butantã. Então o Clóvis Ribeiro foi o primeiro diretor da Casa de Cultura do Butantã. As pessoas quase não sabem, né? Só sabe quem assistiu a entrevista. Em 2024 também, com diversas matérias e as entrevistas com Suzana Passos, empresária, professora de dança e a proprietária do Corpo que Me Habita. Arquiteto Luiz Castro, especialista em valorização imobiliária. E mais 3 entrevistas que eu fiz que eu não mencionei aqui pela pessoa ter pisado feio na bola comigo. Então, eu penso assim, coitado, né? Coitado, porque a vida faz a gente pagar, né? Tá. Em 2025, eu não fiz entrevistas e me dediquei apenas à história do Morumbi. E agora eu vou falar das premiações, que hoje eu não me importo mais em ser premiada, em ser, como se fala, em ser homenageada. Eu quero fazer o meu trabalho tranquilamente, então se alguém me convidar eu aceito ou não, para mim não importa isso. O importante para mim é o meu trabalho, é o trabalho que eu faço, que eu gosto muito, que eu acho muito importante para deixar aí esse legado, né, de informações, que nem tudo você vê em todos os lugares. Hoje em dia as informações não são corretas, ou as pessoas fazem as coisas por dinheiro. Eu não faço por dinheiro, eu faço por amor. E é claro, se tivesse alguém patrocinando financeiramente o meu programa, seria muito melhor. Mas eu estou até hoje, 8 anos, fazendo por amor. Então vamos lá, em 19 de outubro de 2018 recebi medalha de honra ao mérito e o prêmio Mérito Profissional da Abrace, Academia Brasileira de Arte, Ciências e Literatura. Em 31 de janeiro de 2019 recebi a medalha cívica e o certificado de título de Dama Comendadora da Ordem dos Cavaleiros de São Paulo da Polícia Militar. Em 19 de março de 2019, eu recebi o prêmio Troféu Excelência Mulher pela ACA Laurência Ciesp. Em 13 de março de 2019, recebi o prêmio Mérito Feminino. E em novembro de 2023, eu recebi o prêmio Artista Revelação, que na verdade não tem a ver com o meu programa, mas valeu. E em 2026, meu projeto é repassar algumas matérias interessantes que já foram feitas, mas eu quero passar a matéria direta, sem vinheta, para ficar mais fácil de assistir, porque as matérias antes eram muito longas e hoje eu sei que as pessoas não preferem assistir
programas mais curtos, tá? Hoje eu entendo disso, porque eu sempre achei assim, poxa, se a pessoa quer saber, ela lê o livro de 1000 páginas, né? Mas as pessoas não fazem isso, né? E também não precisam olhar para mim, vocês podem ouvir enquanto estão no carro, tomando banho, quando estão fazendo qualquer outra coisa que não exija audição, tá? Então não precisa ficar olhando para minha linda cara, apesar de ter figuras. E é com muito amor, dedicação, prazer que eu faço esse programa e gosto das pesquisas porque me traz também mais conhecimentos. Eu espero que cada um de vocês possam apreciar essa cultura, que vocês possam também compartilhar o meu programa, porque hoje o WhatsApp reduziu o envio de material, então não estou conseguindo enviar na lista de envios. Por quê? Porque eles querem que nós sejamos um comercial. Eu não vou ser comercial, tá? O meu telefone é particular e não vou fazer comercial. Então é isso, eu quero agradecer também a Cidade das Abelhas, o Jornal Gazeta de Pinheiros, que são meus parceiros, e a Cidade das Abelhas é um parque em Embu das Artes, onde você pode adquirir os produtos do mel e também ir lá para conhecer como que é a vida das abelhas, tá? Então é isso. Por hoje, dia 11 de dezembro de 2025, e no programa da semana que vem tem uma matéria que eu faço por alguns anos, eu fiz, e que para mim é muito importante, tá bom? Desejo a todos vocês um bom final de semana, peço que compartilhem esse vídeo, peço que assistam, que opinam, que dêem um like.